A gente segue a nossa programação com notícias internacionais. Eu converso agora com a nossa editora de assuntos internacionais, a Beatriz Ferretti. Beatriz, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Fabiana, tudo bom? Vamos falar sobre a pandemia do coronavírus, não tem como ser diferente. A Itália passou a China em número de mortos pela Covid-19, é realmente um número assustador. Como que está a situação nesses dois países, Itália e China? Fabiana, a Itália tem a metade do número de casos confirmados de coronavírus em relação à China, mas, como você disse, já tem mais mortos. Então, atualmente, a China tem 80 mil casos confirmados da Covid-19, mas 3.200 mortos. Já a Itália tem 41 mil casos confirmados e 3.500 mortes. Agora, nesta sexta-feira, o governo chinês confirmou que pelo segundo dia seguido, a China não registrou nenhum novo caso da doença local. Então, não houve transmissão de coronavírus dentro do território chinês. Em contrapartida, houve sim o registro de mais 39 casos chamados importados, ou seja, de pessoas que estavam no exterior, voltaram para a China e foram infectadas nesses outros países. Essas pessoas, então, foram contaminadas em outros países e entraram na China por Pequim, Xangai ou Guangdong. Então, registram esses casos importados. Agora, a situação está complicada na Itália, Fabiana, como a gente falou, então, já é o país com o maior número de mortos e na cidade de Bérgamo, que fica na região norte, ali na Lombardia, a situação é crítica porque houve um verdadeiro colapso no sistema de saúde. Eu separei algumas imagens, vamos ver se a gente consegue colocar na tela, porque por lá cemitérios estão fechados, necrotérios também, há uma superlotação em cemitérios, em necrotérios, e aí o exército foi mobilizado para fazer o transporte dos corpos. Então, para outras cidades, porque como os cemitérios estão superlotados, esses corpos estão sendo transferidos com a ajuda de caminhões do Exército para outras cidades para serem, portanto, enterrados ou cremados nesses outros locais. Um porta-voz do Exército italiano disse que 15 caminhões e 50 soldados foram mobilizados para fazer a transferência dessas vítimas para as províncias vizinhas. Fabiana. Bom, a gente segue acompanhando, muito triste, né, acompanhar essas notícias. A gente ainda segue falando sobre o mesmo assunto, porque a Argentina foi o primeiro país da América do Sul a determinar quarentena obrigatória para a população. Já começou a valer isso, né, Beatriz? Já começou sim, essa quarentena obrigatória vai até o dia 31 de março. A Argentina já registrou até agora 128 casos de coronavírus e 3 mortes. Eu não sei se é possível a gente mostrar também, mas eu pedi para a gente separar imagens ao vivo de uma câmera de Buenos Aires, porque eu estava acompanhando mais cedo as imagens de lá, da capital argentina. Olha aí, então, as ruas vazias, essas são imagens ao vivo do centro de Buenos Aires. Avenidas, ruas completamente vazias, justamente por causa desse decreto do governo de manter a população obrigatoriamente em casa. E quem desrespeitar esse decreto, Fabiana, poderá ser detido por crime contra a saúde pública. Existe uma exceção, as pessoas ainda podem sair de casa para ir à farmácia, comprar comida, os trabalhadores de serviços essenciais também estão liberados, mas a ordem é ficar em casa. E lembrando que a Argentina também já fechou as fronteiras do país por um período inicial de 15 dias. Bom, por lá, primeiro país da América Latina a fazer esse tipo de medida. A gente sabe que isso pode acontecer em outros lugares também, pode ser apenas uma questão de tempo, a gente segue acompanhando. Já na Califórnia, o governador também determinou quarentena para a população do estado. A medida já está em vigor por lá. Quais são as regras na Califórnia, Beatriz? Também já está em vigor, a partir de hoje, 40 milhões de moradores na Califórnia vão precisar ficar em casa, então, por uma decisão do governador do estado. As regras são as mesmas que a gente tem acompanhado em outros países, então as pessoas precisam ficar em casa, exceto aquelas que trabalham com serviços essenciais e podem se deslocar pelas ruas apenas para irem às farmácias, ao hospital, claro, e ao supermercado. O estado da Califórnia registra até agora mais de 1.000 casos de coronavírus e 19 mortes em decorrência da doença.
Fabiana, eu separei a capa de hoje do jornal The New York Times, aí tá na tela, porque o jornal trouxe uma imagem, um mapa dos Estados Unidos com a incidência de casos da Covid-19 pelo território. É interessante mostrar, do lado esquerdo da tela, a gente tem o estado da Califórnia, portanto, com 1.000 casos e 19 mortes, mas do lado direito, na costa leste, a gente vê aí Nova York, que é o estado com o maior número de casos até agora. Aliás, o governo já diz que Nova York se tornou o epicentro da doença no país, porque concentra 40% dos casos de coronavírus dos Estados Unidos. Já são mais de 5.000 por lá. Então, há também essa preocupação em relação ao estado de Nova York. A gente sabe, ontem o governador Andrew Cuomo fez um pronunciamento pedindo para que 75% da força de trabalho do estado fiquem em casa para evitar a transmissão local do coronavírus por lá. Nova York é o estado que está mais pintadinho de vermelho, do lado direito da tela em cima, que tem um círculo maior ali, onde tem uma grande concentração. Califórnia está do outro lado do mapa, do lado esquerdo, um pouquinho mais para baixo, onde agora tem essa quarentena, digamos assim, obrigatória, as pessoas não saem de casa. Quer dizer, a gente vai observando que a situação também ainda é grave e deve seguir por mais uns dias assim nos Estados Unidos, né, Beatriz? Exatamente, Fabiana. E aí a gente vai acompanhando as notícias. Todos os dias o presidente Donald Trump tem se pronunciado em relação a essa pandemia na Casa Branca. Ontem ele chegou a falar sobre o desenvolvimento da vacina, porque os Estados Unidos lideram as pesquisas e já começaram inclusive os testes clínicos. Uma primeira voluntária já recebeu uma dose da vacina contra o coronavírus por lá, ainda são testes. E ele também tem falado sobre o uso de um medicamento para o tratamento de malária, que poderia ser usado também para o coronavírus. Então, os Estados Unidos, assim como o mundo todo, se mobilizando para o tratamento, para a contenção, né, para dar um fim nessa pandemia do coronavírus, Fabiana. Beatriz Ferretti, nossa editora de assuntos internacionais. Obrigada, Beatriz, pela participação com a gente aqui no Manhã Band News, todos os dias com informações internacionais. Mais uma vez, obrigada.